E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Bom, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Tazinato. Interativa Educação Corporativa é a nossa empresa há 20 anos. Grande Humberto, Bruno Oliveira, estão aí? Muito bem-vindos. Queria começar aqui dando alguns recados. Nós temos um tema interessante, né? Você ainda vai trabalhar numa startup? Será que você está pronto para seguir uma carreira desta? Ou que profissão do futuro existirá? Esses são os temas que a gente vai abordar hoje. Quero aproveitar e dizer que se você não curtiu ainda o Insta da Interativa, curte ainda agora, manda esses coraçõezinhos aí que estão aí do lado, tá bem? E manda coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo. Tem os aviãozinhos aí do lado, ó, vamos mandar avião para as pessoas. Hoje a ideia é conversar bastante aqui sobre carreira. Também vou mandar os nossos aviões enquanto eu estou aguardando. Muito bem. E vou fixar aqui, né? O tema de hoje, né? Eu vou escrever aqui, ó. Carreira. Carreira e startup. Vamos publicar aqui. Hoje promete. Carreira e startup. Vamos falar de inovação. Deixa eu congelar aqui, fixar esse comentário. Muito bem-vindo, Alexandre Luta, tá aí com a gente. Muito obrigado. Olha aí, muita gente chegando. Vamos falar aí com o nosso convidado, o Daniel Plotrino. Putz, de uma sumidade nessa área de inovação. A gente vai fazer muito trabalho juntos, temos uma trajetória legal aqui junto com a Interativa. Enquanto a gente aguarda, fala aí, Juliano, tudo bem? Vamos falar com você também. Muito bem. Então, as pessoas que estão chegando agora, vamos falar sobre startup, carreira, profissão do futuro, né? E o grande tema é, você ainda vai trabalhar numa startup, você está pronto para esse trabalho? E trazer um embaixador de uma das metodologias interessantes, né? Que é das empresas exponenciais, para conversar com a gente, para entender que mundo é esse, né? Que das startups, uma pessoa que viajou o mundo todo. E para você que está aí, quiser aproveitar, então, entra na bio da Interativa, participa do grupo VIP. Lá a gente está fazendo uma trajetória muito interessante sobre relacionamento interpessoal, falando sobre carreira no grupo VIP da Interativa. Está aí na bio. Então lá tem uma série de posts, de dicas. Você sabe que ali ficou um verdadeiro curso sobre relacionamento interpessoal. A gente está na fase do autoconhecimento, explorando uma das ferramentas lá na bio da Interativa. E hoje aqui a gente vai falar sobre carreira, para quem está chegando agora, startups, profissão do futuro, com uma pessoa que é uma sumidade nesse assunto, que tem uma boa vivência em trabalhar com empresas exponenciais. Né? Eu vou pedir para ele dar um toque. O que são empresas exponenciais? Oi, Simone, tudo bem? Bem-vinda. Camila, Ricardo Cunha. Nossa, quanta gente bacana está chegando aqui. Gente, fiquem com a gente, porque vocês vão entender com o Ricardo e comigo, né? E com o Daniel, sobre startups, carreira. E você, manda perguntas, né? Que profissão que você acha que vai estar lá no futuro? Quais são as características das pessoas que vão trabalhar no futuro? Né? E o futuro que eu estou dizendo é já, entende? E tem uma pesquisa que eu pesquisei junto com o Daniel, nós conversamos hoje de manhã e ele vai trazer aqui alguns dados importantes sobre como é que estão as startups aqui no Brasil. Ah, boa ideia, ó. Entrem no Telegram, dicas incríveis. Fantástico, valeu, obrigado. Realmente lá está muito rico de dicas, né, Bi? Muito obrigado, valeu. E fique por aqui, porque aqui, se você tem de 16 anos a 68 anos, fique à vontade, porque tem espaço para você entender de carreira. E não vai ser do encarreiramento, não. O Daniel chegou e não vamos perder mais nem um minuto, né? Vamos aqui mandar um convite para o Daniel, para ele entrar aqui ao vivo com a gente. Vamos lá. Muito obrigado. É isso aí, Bianca. Tem dicas incríveis lá.
Daniel! E aí, beleza? Fala, Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Engraçado, né? Estava aqui te apresentando, falando, né, sobre. Eu pus aqui carreira e startup. A gente muda esse nome daqui a pouco, só para trazer um tema aqui da nossa conversa, né? E aí, Marjorie, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem. Daniel, vamos pegar que eu vou pedir tem 54 minutos de live e eu quero aproveitar bastante esses 54 minutos. Estamos aqui com o Daniel, uma das pessoas mais referendadas aí que eu acho que ajuda as empresas a se tornarem exponenciais. Eu vou pedir para ele se apresentar daqui a pouco e ele é o embaixador no Brasil sobre essa metodologia das organizações exponenciais. Daniel, vamos lá, vamos começar. Daniel, me conta assim, quem é o Daniel? Me conta aí como que você chegou nas organizações exponenciais, né, e os desafios. Não precisa contar toda a trajetória, né? Vamos lá. Conta só, Legal, só dos últimos 15 anos. só dos últimos meses, tá ótimo. Vamos lá. Então, né, então era quando eu tinha 18 anos de idade, tá Por isso que perto, eu né? falei Tá que era perto. pertinho. Bom, eu vou contar um pouco da minha história para mostrar como é que eu cheguei aí nessa questão das organizações exponenciais. A minha formação é de engenharia, eu tenho, né, engenharia eletrônica, sou aquele cara que estudou muito matemática, muito metódico, etc. E eu tive dois momentos bem distintos da minha carreira, né? Eu comecei trabalhando em grandes empresas, então a primeira metade, vamos chamar de duas metades aí. A primeira, eu trabalhei em empresas muito grandes, estruturadas, como a General Motors, como a Siemens, como a Nokia. Então eu vivi esse mundo corporativo de grandes empresas, de grandes projetos, né? E em 2011 para 12, eu resolvi assumir um desafio diferente, que foi uma pivotagem, né? Aí já falando de startup, né? Vou usar o termo da startup, que é pivotar, né? Pivotar é você mudar de direção. Eu resolvi mudar a direção da minha carreira e assumir um desafio novo, que foi abrir uma startup, né? Então, eu tinha umas ideias malucas, encontrei um amigo meu que também tinha, a gente queria fazer alguma coisa diferente, resolvemos abrir uma startup. Então, em 2012 para 13, a gente abriu essa startup. Era uma startup que trabalhava bastante com inovação, a gente criou uma plataforma de IoT, de internet das coisas para a área da saúde, utilizando wearables, utilizando gamificação, tudo isso que está começando a se tornar famoso hoje, né? Na época se falava pouco disso. Criamos, tivemos assim, foi um aprendizado fantástico para mim, né? Porque eu tive que desenvolver diversas habilidades. Então eu saí de uma função onde eu fazia uma coisa muito bem delineada e passei a ter que ter uma visão muito mais ampla sobre o negócio, sobre inovação, sobre novas tecnologias, como essas tecnologias podiam me ajudar a crescer mais rápido. E aí eu fui criando essas habilidades, aprendendo sobre tecnologia, aprendendo sobre inovação. Essa startup a gente conseguiu fazer. Num primeiro momento a gente falhou com o produto, né, e foi um grande aprendizado. Uma coisa, quando a gente trabalha em startup, a gente tem que aprender que falhar é normal, né? A gente tem que aprender E, a aprender. Pode falar. e eu sei, só para contextualizar, chegou gente nova aqui no grupo, eu quero dizer que a gente está com o Daniel Plotino, que é o embaixador da metodologia aqui no Brasil, empresas Organizações exponenciais. exponenciais, organizações exponenciais, e ele está contando um pouquinho da trajetória dele, e a gente vai mergulhar daqui a pouquinho nesse mundo de carreira, profissão do futuro, para quem chegou agora. Então fique com a gente, ele está contando um pouquinho, e ele trouxe agora um ponto importante, que ele disse assim, olha, quando eu montei a primeira startup aqui, junto com alguns amigos, que a gente resolveu se arriscar nisso, a gente errou, e esse erro dentro da startup, que é uma coisa fantástica, né, que vocês têm essa sensibilidade de transformar qualquer tipo de erro numa aprendizagem incrível. Foi daí que eu te cortei para Legal. contextualizar para os nossos convidados. Continua. Foi isso mesmo. Então a gente errou, aprendemos muito com o erro, pivotamos novamente, mudamos de direção e aí conseguimos ajustar o produto para que ele começasse a ter sucesso, né? Então eu passei 3 anos na startup, depois de 3 anos eu acabei saindo, e aí eu vi um mundo de oportunidades com todas as habilidades que eu tinha construído.
E o que aconteceu, Ricardo, é que, como eu pesquisei muito sobre inovação, sobre tecnologia, acabei ficando muito dentro desse mundo de startups, as empresas começaram a me pedir ajuda para que elas aprendessem a navegar um pouco na inovação, entender um pouco dessas novas tecnologias, como é que elas poderiam utilizar isso no negócio delas. Foi aí que eu criei a CAT, que é uma empresa de consultoria na área de inovação, onde eu estou desenvolvendo nos últimos 2, 3 anos. Né? E aí dentro da CAT, o que eu percebi é o seguinte: dentro das corporações, quando a gente tenta trazer inovação, existe uma série de resistências. Resistência de cultura, existe o que a gente chama do sistema imunológico, né? Eu adoro esse nome. Que tende a atacar a inovação e fazer com que a inovação não vá para frente, né? Não é por mal, né? Na verdade é porque a corporação grande ela foi feita para ser eficiente, né? E inovação significa errar, significa testar, significa às vezes ter que voltar um pouco para trás. E aí, nesse processo de entender como eu conseguiria realmente e efetivamente ajudar as empresas, eu comecei a buscar um monte de metodologia, né? Design Thinking, Customer Journey, Customer Discovery, e aí eu comecei a descobrir um monte de ferramentas, né? E testava um pouco uma, testava um pouco outra. Foi aí que eu descobri que existia a OpenExo, né? A OpenExo é uma comunidade que hoje ela tem mais de 5.500 especialistas em inovação, consultores, investidores, que eles junto, em colaboração, criaram uma metodologia para ajudar as empresas a tornar-se exponencial, a utilizar as tecnologias exponenciais, né, para que elas se tornassem exponenciais. E aí, eu acho que a gente chega num momento importante da nossa conversa, que você está contando a tua trajetória, né? A doutora Daniela entrou agora, a gente está falando aí com o Daniel Plotrino, falando sobre organizações exponenciais. E o que é uma organização exponencial? A gente vai falar isso numa outra live com muita profundidade, né? E agora a gente vai trazer um pouquinho assim, qual é a habilidade, né? Primeira coisa que eu queria separar, né? As organizações, elas não quando a gente fala das startups e organizações, elas podem ser uma coisa só, né? Uma pode alimentar a outra, né? Elas não são concorrentes, elas não estão disputando, né? É isso que precisa ficar claro. Às vezes, tem uma startup montando, vira sinônimo de ameaça. Não, se você tem uma organização e pode fomentar dentro da sua própria organização uma área, um departamento ou uma outra empresa dentro de um negócio para explorar, você vira até uma parceria, né, de sobrevivência para a perenidade da organização. Isso é legal a gente falar. Então elas não são inimigas, né? E a gente... Mas assim, como que é o profissional? Você esteve dando palestras nos Estados Unidos. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória. Tá legal. É o que você falou. As startups, inclusive, tem muitas empresas grandes que estão criando startups, né? A gente entende startups como iniciativas que podem virar negócio e que começam com uma experiência. Bom, eu nessa trajetória toda, eu acabei me tornando diretor da Fiesp, né? Me chamaram para que eu ajudasse essa conexão da indústria, né, da indústria tradicional com as startups. Então a gente começou a criar toda uma estrutura para que a gente conseguisse conectar esses dois mundos, que são mundos que podem se relacionar, que podem se conectar, e na verdade a empresa grande ela ajuda a startup, né? Normalmente, às vezes, o primeiro cliente da startup, aquele cliente que você fala, uau, agora a gente vai para frente, é uma empresa grande, né? Ela ajuda a startup a ir para frente, ela ajuda de repente a testar o produto lá. E aí eu liderei durante um tempo um evento que a gente chamava de Acelera Startup, que é um dos maiores eventos que tem hoje em dia dentro do Brasil. É um concurso anjo de startups, onde a gente conecta startups com investidores, com empresas, com parceiros, com mentores, e dali você consegue ajudar a startup a dar aquela acelerada e chegar mais rápido onde ela precisa chegar. E nesse caminho também eu fui convidado para falar sobre o ecossistema de startups de São Paulo,
que é um dos maiores ecossistemas do mundo, por incrível que pareça, no South by Southwest, que é o maior evento de inovação e cultura que existe no mundo. Ele acontece anualmente lá em Austin, no Texas. Esse ano não teve por causa da pandemia, mas foi no ano passado que eu palestrei lá, falando sobre as startups, como é que São Paulo está preparado para o empreendedorismo. E São Paulo está preparado para o empreendedorismo, né? Isso é uma afirmativa, inclusive. Ele está preparado. Isso, é uma afirmativa. Tem dois estudos que reforçam muito isso, né, Ricardo? O primeiro deles, de uma empresa americana que chama CB Insights, que eles são feras em mapear inovação no mundo, né? E eles colocaram a cidade de São Paulo, eles fizeram um estudo ano passado falando, essas são as 20 cidades que têm o ecossistema de startups mais maduros e mais preparados do mundo. E entre as 20, São Paulo estava lá. Era a única na América Latina e uma das únicas do Hemisfério Sul. Então, assim, a gente fala São Paulo, né, mas obviamente São Paulo está dentro do Brasil e conecta com uma série de outros estados, cidades. Não que a gente esteja competindo, mas aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito boa para o empreendedor de startup e para as empresas. E o bacana, assim, que só não está entre as top 10, você me disse isso no nosso briefing, exatamente para uma questão tributária, que a gente não vai entrar agora, que trava um pouco mais. Se não fosse a questão tributária, nós estaríamos certamente entre um dos lugares do mundo que estaria entre as 10 maiores, né? Certamente, se a gente conseguir arrumar todo esse ambiente empresarial, facilitar a criação de empresa, facilitar a empresa conseguir fundos para tocar o seu negócio e toda a burocracia, a gente conseguir reduzir a burocracia do Estado, certamente a gente, daqui a 1, 2 anos, aí, vamos estar entre os top 5 do mundo em termos de ecossistema de startup. Daniel, dentro da tua trajetória, a gente está falando de carreira, né? Que características que precisam ter as pessoas que trabalham, né? Porque a chamada nossa olha, cuida da sua carreira, porque o teu futuro emprego pode ser dentro de uma startup, não é verdade? Isso, fatalmente, quem está nos ouvindo aqui, cara, se prepara, porque existe grande chance de você se conectar a uma startup. E aí, muda a mentalidade? Que transição é essa? Que transição é essa para quem está... Muda, e eu diria o seguinte, eu adorei o título, porque eu acho que certamente você vai trabalhar numa startup. Não porque você vai sair da sua empresa atual e ir para outra, mas porque certamente a sua empresa vai criar algumas iniciativas que são iniciativas onde você vai ter que ter essa cultura de startup, né? E para ter essa cultura de startup, para ter os skills que você tem que desenvolver, primeiro é ser muito curioso, né? É ser muito curioso, você buscar informação. Né? Ô Dani, peraí, vamos lá. Doutora Dani, a Dani Santos já gritou aqui, falou, peraí, o que é uma startup? Tá bom, então antes de falar do que é preciso para uma carreira, a gente está aqui por causa do público, não é verdade? Então claro. Vamos lá. Ô Dani, a gente vai explicar isso para você, porque eu gostei da sua pergunta demais, viu? O que é uma startup? Vamos explicar, é legal. Startup basicamente uma empresa pequena que ela está trazendo alguma inovação, né? Obviamente, ela está trazendo inovação, ela tem que trazer alguma coisa diferente para o mercado, né? Que envolva inovação, que envolva novas tecnologias exponenciais, e o mais importante de tudo, é uma empresa que ela está testando um modelo de negócio que seja sustentável e escalável. Tá? Então, o Airbnb, por exemplo, explica para ela. Quando começou? O Airbnb, hoje em dia eles são uma corporação grande, mas eles iniciaram como uma startup. Eles se propuseram a resolver um problema que era, por exemplo, a falta de lugares para ficar em alguns lugares, a falta de casas para ficar ou de hospedagem distribuída pelas cidades, pelo mundo, né? Eles se propuseram a resolver isso, mas certamente no início não sabiam exatamente como fazer isso. Utilizaram a tecnologia para isso, ou seja, a nuvem, os smartphones, os aplicativos, para resolver e conectar essa demanda que existia
com as pessoas que queriam viajar. E aí eles começaram a testar modelos de negócio para que o negócio realmente fosse para frente. Então, obviamente, o Airbnb passou por vários estágios, por vários testes, até chegar onde ele está hoje. Então, ele era uma startup, tinha poucos funcionários, né? Era um grupo pequeno, com um investidor apostando que aquilo seria uma ideia que iria para frente, e testando o modelo de negócios, utilizando muita tecnologia e uma abordagem inovadora, eles acabaram crescendo e se tornando uma organização exponencial. Que legal, Dani, trazer para... Dani, né? O Dani, você, Dani, Daniel, e Dani que ela perguntou aqui, está agradecendo, falou que maravilhoso, que ela gostou. Então a Dani que está nos ouvindo, sabe que é legal também trazer, é que a startup, ela resolve um problema, né? Então ela nasce... antigamente, eu acho que antigamente eu digo até 30 anos atrás, as pessoas eram preparadas no mundo corporativo, e eu lembro muito bem disso, que tinha um problema, as pessoas, como é que eu evito o problema? A mentalidade das pessoas assim, tem um problema, putz, então não vamos por esse caminho, vamos mudar o caminho, né? E todo mundo mudava o caminho, porque ali tem um problema, cenicamente falando. E de agora não, agora é assim, o pensamento, né? Onde tem um problema? Caraca, quem é? Você tem um problema? Vou criar um aplicativo para isso, vou montar um negócio e resolvo o seu problema. E aí vai surgindo as startups, né? Então, assim, uma das posturas, voltando ali para aquele nosso tema da carreira, das características, só para fazer o gancho, também é essa, né? Agora a gente procura o problema para ter uma solução. E a gente não evita, isso mudou. E você estava falando, antes de explicar o que era startup, você estava contando das características de uma pessoa para trabalhar nesse mundo. Vamos lá. Isso, Bom, curiosa, tem que ser uma pessoa curiosa, né, de buscar informação em qualquer lugar que seja, né, ir atrás, entender de forma profunda, porque assim como você falou, na startup a gente se apaixona pelo problema e não pelo produto, né? A gente se apaixona pelo problema porque a gente pode chegar à conclusão que aquele produto que a gente está tentando criar, ele não faz sentido. E aí a gente tem que mudar o produto e não tentar adaptar o problema ao produto, né? Então, se apaixonar pelo problema, ser curioso, ser flexível, né? Se adaptar, porque no momento inicial, né? Por exemplo, o Instagram, quando ele foi vendido pro Facebook, ele foi vendido por $1 bilhão e ele só tinha 13 funcionários. Né? Olha o tamanho da empresa. Agora, você imagina uma empresa com 13 funcionários, você acha que cada um deles fazia só um pedacinho? Eu só faço isso, eu só faço aquilo, eu não sei dessa área. Todo mundo acabava tendo visão de tudo. Né? Então, você tem que ter flexibilidade para entender outras áreas. Na startup, não existe aquela cultura de isso não é da minha área, não, isso daqui não é meu. Não, tudo é meu. Né? O sucesso da empresa é meu. Então, se eu vejo alguma coisa errada aqui e falo isso não é meu, isso vai me afetar e não vai demorar muito tempo. Né? Então, esse tipo de cultura de nós temos um propósito que nos guia e vamos todos trabalhar para que esse negócio seja feito, ele é muito arraigado nas startups, porque você precisa ter essa visão. Né? Uma das coisas que... Ó, o Eric aí. Eric, você que tem um monte de médicos, amigo, Eric, manda aviãozinho para todos os seus amigos, Eric. Você tem muito amigo que é empreendedor e startup. Maria Aparecida Manhã, você que está acompanhando tudo, o Ed Capão, que tá aí, todo mundo, galera que está me seguindo aí bastante, manda aviãozinho, porque a gente precisa escutar esse cara, né? Toda vez que a gente traz o embaixador da metodologia de organizações exponenciais para falar para um público aí. Então vamos mandar bastante aviãozinho. E coração também. Ô Dani, uma das coisas que é o desprendimento, né, que você traz assim, né? Então, por exemplo, assim, não é minha parte, não é parte de um, parte do outro, nem da carreira dentro de uma startup, precisa ter uma outra característica, é saber de compartilhar ideias, né? Não adianta a pessoa dizer assim, não, eu tive uma ideia, mas eu acho que eu vou segurar essa ideia aqui, não vou compartilhar, não, porque alguém pode roubar. Né? Isso não passa na cabeça de uma startup ali, né? Naquele momento, pro time, eu estou dizendo, né? Não passa. E outra, Ricardo, às vezes não passa nem com o cliente, tá? Então, se a gente pensar no jeito antigo de inovar,
como é que as empresas costumavam fazer? Alguém tinha alguma ideia lá dentro, essa ideia era minimamente desenvolvida, era aprovado o investimento, aí ela ficava 2, 3, 4 anos incubando aquela ideia e desenvolvendo, gastando milhões, sem sequer consultar o cliente, sem sequer compartilhar isso com o cliente, porque ele tinha um certo medo de, primeiro, o cliente falar para os concorrentes, né? E segundo, de o cliente ficar frustrado e ficar cobrando, né? As startups elas fazem diferente, elas desenvolvem, né? Se a gente pensar no método do design thinking, elas desenvolvem o produto delas com a participação do cliente. Porque ele é o maior interessado, ele que vai dizer isso funciona ou isso não funciona para mim, né? Porque senão a chance da gente criar alguma coisa que não resolva realmente de forma profunda o problema do cliente, ela acaba sendo muito grande, o risco é muito grande de errar, né? Ou seja, então o compartilhar a ideia, o dividir, o ouvir é uma característica. E está amparado por metodologias, né, também. Essas pessoas precisam estar amparadas por uma metodologia, por um método, por algo que faça com que o raciocínio consiga ir numa direção importante. Você pode dar uma dica para a gente aí como é que funciona, mas assim, por cima da metodologia? Tá. Bom, existem diversas metodologias no mercado, né? O que eu adoto hoje, eu acho que funciona muito bem, é a metodologia de organizações exponenciais, né? Que foi baseada no livro do Salim Ismail, criado em 2014. Essa metodologia, ela nasceu, né, na Singularity University, que é uma universidade do Vale do Silício, que hoje é considerada uma das universidades mais inovadoras no mundo. Ela foi criada por gurus de inovação. E essa metodologia, ela busca pegar o que tem de melhor em todas as metodologias que a gente já viu aí, como Design Thinking, como Customer Discovery, como o Lean Startup, né? O Lean Startup é uma metodologia de desenvolvimento de produto das startups, como o Blue Ocean Strategy, né? A estratégia do Oceano Azul, que é você desenvolver características que te diferenciam dentro do mercado. Então, ele pega um pouco de tudo isso e ele adiciona alguns aspectos importantes, que é como lidar com o sistema imunológico na hora de desenvolver inovação, que não é fácil e que é o que realmente acaba matando o projeto muitas vezes, né? E aí eu quero, para as pessoas que estão chegando e vão depois ouvir essa nossa live, né, que a gente vai deixar na página lá da Interativa, é importante a gente entender o que o Daniel está dizendo aqui, que ele é o embaixador, né, dessa metodologia de organizações exponenciais. Então ele não é um aventureiro, é uma pessoa que estudou a vida toda, muitos anos, e participou de startup de sucesso, contribui com startups no mundo todo. Então a gente não está falando restrito ao Brasil, ele ajuda pessoas a desenvolver outras organizações no mundo todo. Então eles têm uma rede de mais de 5.000 pessoas, né, dentro dessa comunidade, não é isso? Que se conectam, e ele é uma dessas pessoas que estão desenvolvendo. E que nós da Interativa, junto com ele, junto com a empresa dele, nós vamos montar esta parceria para quê? Para que a gente consiga também multiplicar isso aqui no Brasil. Então, através do Daniel. Então, você que está interessado nessa metodologia, pode aproveitar, escreve para a gente, passa um WhatsApp, que a gente vai montar aí alguns programas também de desenvolvimento dentro dessa metodologia, com o próprio Daniel aplicando. Que é importante vocês entenderem onde vocês podem buscar essa fonte. Então, a gente está falando com quem fez ao vivo, né? Como diria o Faustão, ou com quem faz e mostra, entendeu? O que está fazendo. Não é ninguém que leu o livro e falou, porra, agora eu vou falar de organizações exponenciais. Esse é o Daniel. Por isso que ele tem essa bagagem de falar com propriedade, de entender. Então, quando ele está estudando os casos que ele está trazendo aqui, são casos que ele trouxe, né? Então, por isso que eu quero dizer para vocês que depois que eu conheci o Daniel, é que eu fui ler o livro que eu tinha já 1 ano. Né? Eu tinha 1 ano, depois que eu conheci o Daniel, eu falei, pô, Daniel, e o Daniel, eu fiz a formação com o Daniel e fiquei encantado. Né? Então, assim, isso que a gente vai trazer para vocês.
Viu, Marjorie? Gostei que você mandou aí, show. Alessandra Ono que chegou. Ale, põe teu marido para escutar aqui. Quero teu marido junto com esse cara aqui, ó. Porque tem sinergia, dá para fazer muito projeto junto. Ô, Daniel, voltando aqui dentro dessa questão da carreira, da metodologia, né? Eu, para uma pessoa participar, que está escutando a gente, e quer estar engajado num time assim, porque é um time multiplicador, um time que traz muito conteúdo, você fica em evidência. A pessoa que está nos ouvindo, ela precisa obrigatoriamente ser da área de TI? Não. Na verdade é o seguinte, a metodologia, ela menciona a tecnologia como um dos fatores que alavanca todo esse processo. Mas você não precisa saber de tecnologia, você não precisa conhecer tecnologia. A metodologia ela é transformadora em termos de processo de inovação, em termos de cultura principalmente, e de habilidades das pessoas. Então eu não preciso, na verdade, quando a gente monta os sprints, né, o sprint é um processo que a gente faz dentro da empresa, utilizando a metodologia da organizações exponenciais para criar projetos de inovação. As equipes que são montadas, elas obrigatoriamente têm que ser multidisciplinar. Ela tem que ter gente de TI, ela tem que ter gente de RH, ela tem que ter gente de todas as áreas, porque uma coisa dentro da inovação que é muito importante é a diversidade. A gente precisa ter várias pessoas e pessoas com skills e backgrounds diferentes, porque senão a gente fica preso em silos, né? Então, essa diversidade, a metodologia foi feita para atingir a corporação de forma horizontal e vertical, né? Sabe, Daniel, cada vez que eu entro em contato com essa metodologia e eu escuto mais, eu fico mais apaixonado. E isso é verdade. Por quê? Porque, primeiro, ela é conectada a um propósito de resolver um problema real, né? E onde as pessoas que o Daniel já trouxe até aqui não ficam apaixonadas pelo produto que estão criando, e sim pelo propósito da resolução daquele problema, né? Você precisa ter uma característica de compartilhar o time, tem um grupo que tem assim, essa facilidade de compartilhar, de comunicar, né, as descobertas, que saiba olhar para uma derrota, para algo que quebrou e aprender. Né? Então, assim, olha quantas características que está trazendo. Caraca, começou a bombar a pergunta, fantástico. Fui treinar com o Daniel. Quando o GSM entrou no país? O cara é bom. Abraços pro Daniel Sanches. É isso aí. Tem que falar do Daniel, porque é bom mesmo. Eu tive aula com ele, eu quero o avião. Obrigado, aí, Walter. Obrigado. Não, é bom ter amigo, porra. Valeu, meu. É bom. Olha aqui, ó. A Marjorie. Né? A Marjorie é fantástica, ela é super conectada, com paixão, com amor. Onde tem propósito, essa mulher está engajada. Já trabalhei com startup e é uma energia incrível, exatamente do jeito que o Daniel está falando. É isso! Doutora Andréa Maciel, muito bem-vinda. Fica aqui, doutora. Outra que é um monte de pessoas da área da medicina, pessoas incríveis. Então, a gente está com o Daniel Plotino falando sobre startups, carreira, né? Características. Ô, Daniel, se existe uma profissão, né, no futuro, que a gente tem que começar agora, o que você imagina que é? Olha, eu imagino o seguinte, Ricardo. A gente vai ter que, todo mundo, né? Todo mundo vai ter que fazer um reskilling aí. Né? Não só do ponto de vista cultural, mas a maioria das profissões que a gente está ensinando hoje, até tem um estudo interessante, né, que diz que mais ou menos 40% das profissões que hoje estão sendo ensinadas, daqui a 20 anos elas não vão existir mais. Né? Então você imagina o impacto que isso vai ter, né? De pessoas que estão gastando dinheiro, estão se formando nessas profissões e não vão praticar essa profissão. Ou até métodos de ensino, que às vezes a pessoa fica 5, 6 anos numa faculdade e o ciclo das tecnologias tem sido 2, 3 anos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de avanço tecnológico. Eu acho que o que vai acontecer no futuro é que a gente vai ter que constantemente estar mudando a nossa carreira
e está adquirindo novas habilidades, né? Acabou aquela história de eu estudo durante alguns anos, aí eu vou para o mercado, trabalho e tal, aí daqui a não sei quantos anos eu faço uma pós. Não, esse modelo ele não funciona mais nessa abundância de tecnologias e de mudanças que estão ocorrendo. A gente vai ter que reservar um tempo do nosso mês, um tempo da nossa semana para aprender novas coisas e para começar a tomar a rédea das nossas carreiras e entender o que está acontecendo no mercado para a gente tomar essas decisões, né? E aquilo que eu falei também, flexibilidade, ser adaptável, né? É a pessoa acima da função, né? A nossa capacidade de aprendizado, ela tem que ser exercitada de uma forma muito mais intensa para a gente estar sempre se adaptando a isso daí, né? Imagina o seguinte, né? A gente vê mercados aí que desapareceram basicamente nos últimos anos, né? Por exemplo, as locadoras de filme, né? Se a gente pegar o passado, né, vamos fazer um paralelo, lógico que não dá para a gente fazer na mesma escala, mas provavelmente os assessoristas lá que apertavam o botão do elevador, eles não conseguiram visualizar que esse negócio ia terminar daqui a tanto tempo, né? Simplesmente chegou uma hora que começou a desaparecer, a hora que automatizaram todo o processo, né? Então, existem uma dezena de profissões que vão acontecer isso. E além das profissões, dos negócios, né, que quando a gente não vê uma transformação, sem dar muito spoiler, porque a gente vai trabalhar isso num curso que a gente, né, para quem chegou agora, a gente está organizando aí um curso junto com o Daniel também, uma formação, para quê? Para as pessoas que trabalharem, né, nesse tema, que ele é embaixador no Brasil desse livro, Organizações Exponenciais. Ele é uma pessoa que trabalhou, palestrou nos Estados Unidos, está conectado a um monte de projetos no mundo e é o embaixador no Brasil da metodologia. Então você que está chegando aqui tem prioridade total de ficar com essa live e escutar desde o começo. Seria muito legal, porque você vai aprender muito, né? Aí se depois datilógrafos nem se fala. É verdade. Datilógrafos, deixa eu até fazer um comentário, Ricardo. Tem uma... para quem quer uma dica aí e gostaria de ter alguma visão de como redirecionar a carreira, no futuro, as profissões que são relacionadas a mexer com dados, né, a entender dados, a coletar dados e a saber analisar esses dados e transformar esses dados em ação, em estratégia, em transformação, essas pessoas provavelmente têm um futuro muito promissor, né? Então, por exemplo, cientista de dados é uma profissão que está altamente... os cientistas de dados que existem no Brasil, eles estão com dificuldade de ficar no Brasil, porque os outros países estão levando esses caras para fora. Fantástica dica! A Lucilane, que entrou agora, trabalha com empresas de startup, inovação, em Campinas, lá dentro da Unicamp. Depois você escuta desde o começo essa live. Você vai gostar, Lu. Te amo, um beijo. Deixa eu te contar uma coisa. Foi ela que me apresentou a minha esposa, por isso que eu amo ela. Então, você está falando do cientista de dados, né? Que é uma profissão importante e que as pessoas acabam não ficando no Brasil. Eu não quero ficar dando muito spoiler, que eu ia te contar, aquela lá atrás, que eu queria que você me contasse, por exemplo, que a Kodak, rapidamente, muito rápido, né? A Kodak é o maior exemplo de uma empresa que tinha tudo para ter estado na frente, né? E aí eu queria que você contasse rapidamente pra gente. Vou contar. Porque assim, o que é você, às vezes você já tem dentro da tua empresa, você é essa pessoa dentro da tua empresa e não sabe que você é. E às vezes você parece um estranho dentro de um aquário e fala, putz, mas eu não me identifico aqui dentro. Escuta a história da Kodak. Da Kodak. Bom, a Kodak era uma empresa que, basicamente, ela dominava o mercado de fotografia, né? Ela vendia filmes na época da máquina analógica, e para a gente tirar foto, a gente tinha que encaixar aquele filme dentro da máquina analógica, e existia um limite de fotos que você podia tirar. Era 24 posições, 36... Ou 12. Ou 12, né? Então você ia para uma viagem, você só conseguia tirar o número de fotos que você tinha de dinheiro para comprar filme. E aí o que aconteceu? Nesse processo, existia um engenheiro dentro da Kodak, da área de pesquisa, que ele criou a primeira máquina digital,
né? Que era a máquina que não precisava de filme. Na hora que ele criou essa máquina digital, ele levou esse protótipo para o board da Kodak, e o board da Kodak olhou e falou assim, não, pô, pode esconder esse negócio aí, porque se a gente colocar isso daí no mercado, se descobrirem que existe esse negócio aí, as pessoas vão parar de comprar filme, e aí a gente para de vender, né? O nosso negócio aí, 80% dele é baseado em vendas de filmes, né? E aí o que aconteceu? Vieram outras empresas, depois da Kodak, criaram a máquina digital e quebraram a Kodak, né? Ou seja, dentro do próprio sistema, estava a resposta da perenidade da organização. O sistema imunológico, que é o que o Daniel está falando o tempo todo, foi lá e entra no mecanismo de defesa para defender o core, a característica atual da organização, destrói aquilo, ó, esconde aí. Mas não tem mais esconde no mundo, né, gente? Então não tem mais essa. E aí o que acontece? Uma outra empresa monta, né? E aí dali para frente a gente já conhece toda a história, né? Que vem celular, que não só tira milhões de fotos, mas distribui. E aí começa, que entra nas questões das startups, das coisas exponenciais. Então, às vezes você que está dentro da empresa, né? Eu estou dizendo agora para as pessoas que nos ouvem, são pessoas que enxergam e já tem por isso esse DNA de startup. Por isso que o título, né? Talvez você vá trabalhar numa startup e em breve. Você está preparado? E às vezes você está. E para aquela pessoa que ainda não... que quer entender um pouquinho dessa metodologia, pô, Daniel, eu vou te fazer uma pergunta. A gente está com 18 minutos no máximo e eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que a pessoa pode aprender com a gente, sem contar o que vai aprender. Vamos lá. Juliana, um beijo. Bom, a primeira coisa que a gente vai aprender é como essas novas tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain e todas essas tecnologias que estão aparecendo, como elas estão impactando os negócios, como elas estão transformando os negócios. E como o jeito antigo de pensar não funciona nesse ambiente de tecnologias que a gente chama de tecnologias exponenciais. Por que exponenciais? Porque elas crescem muito rápido, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai aprender. A segunda coisa que a gente vai aprender é por que empresas como, por exemplo, Airbnb, Uber, Google e outras empresas, por que elas têm um crescimento muito mais acelerado, elas custam muito menos e elas são muito mais eficientes. Por que essas empresas são desse jeito? Quais são as características que essas empresas têm? E num terceiro passo, o que a gente vai aprender é como pegar o seu negócio e tornar um negócio de crescimento exponencial aplicando as mesmas metodologias que essas empresas aplicaram para ter esse crescimento exponencial. Então, essa é a nossa proposta para vocês que estão assistindo a gente. Além de vocês entenderem como é que você pode aprender uma metodologia e estar à frente, atual, não é nem tanto à frente, atual com o que está acontecendo no mundo, é isso que essa parceria entre a Interativa e o Daniel, que a gente trouxe para vocês nessa live. Ô Daniel, e voltando, né? Dentro dessas empresas, por exemplo, Uber, Airbnb, muitas vezes se discute a questão, principalmente da questão financeira dela, né? Então as pessoas falam, não, porque o Uber, mas ele não se paga. Conta um pouquinho, sempre aquela coisa, mas será que paga? Existem algumas contas que se fazem baseadas no cálculo antigo de se fazer, né? Essas empresas, elas têm características diferentes, né? Elas têm um crescimento diferente e elas têm uma capacidade de se adaptar muito maior, né? Obviamente que não são todas as empresas no mercado que vão aparecer que elas vão ter sucesso repentino. Uber ainda é uma empresa que está criando o seu público, criando a sua metodologia, mas que certamente a gente vê que conseguiu fazer em 5, 10 anos o que empresas tradicionais fizeram em 50, em 100 anos. Né? E certamente essas empresas também erraram no começo em alguns aspectos.
Então a gente tem que enxergar um pouco mais longe para entender todo esse processo, né? Que é a característica, né, de quando você está montando uma organização exponencial. Né, que você vai resolver um problema que maciçamente, né, de uma grande quantidade de pessoas, que talvez você está ainda plantando, semeando a oportunidade para chegar no problema que você quer resolver. Que não é? Porque talvez, para aquilo que eu queira resolver de um problema da humanidade, de uma situação, talvez eu tenha que pavimentar uma estrada antes, resolver algumas questões, né? Vai saber qual que é a ideia realmente massiva, o propósito massivo do Uber, ou realmente do um Airbnb. Qual que é essa ideia? Porque no meio do... Talvez essa alavancagem que faz tanto dos imóveis quanto dos veículos, que eu aprendi tudo que eu estou falando, gente, eu aprendi com o Daniel, entendeu? Não tô, meu professor está aí, está na frente de vocês. Que toda essa alavancagem que aconteceu dos bens é um processo que a gente não sabe onde ele vai chegar ainda, né? Porque ele vai descobrir muita oportunidade no meio do caminho, né? Exatamente. Agora, uma coisa importante, você citou uma questão importante. Essas empresas, ela tem um propósito muito bem definido. E eles colocam todos os esforços, isso é uma coisa que a gente também vai aprender nesse processo, de como você desenhar esse propósito para que toda a organização esteja alinhada para atingir ele, né? Então a gente vê, por exemplo, mesmo hoje em dia, se você pegar a Google, uma das maiores empresas do planeta, né, que todo mundo reconhece que tem sistemas fantásticos, ela também errou em algumas coisas no passado, né? Você vê, por exemplo, o Google Lens, quando eles lançaram aquele produto Google Lens. Foi um produto que falhou, né? O produto falhou, não foi para frente. Certamente gastaram muito dinheiro, tudo, mas aprenderam muito com o processo e depois disso criaram outros produtos que estão tendo sucesso, né? Eles têm um propósito alinhado, eles têm as características de uma organização exponencial e eles aplicam tudo isso na prática. Apesar de ser uma empresa muito grande, eles têm a mentalidade de uma startup. Eles permitem que aconteçam os erros, eles permitem experimentar, né, algumas coisas, umas vão dar certo, outras não, mas quando eles acertam muito certo, porque eles testaram muito antes de chegar lá, e isso é importante. Gente, para quem chegando agora, eu adoro fazer essa parte porque é muito importante. A gente está falando com o embaixador deste livro aqui do Brasil, dessa metodologia, Organizações Exponenciais, o Daniel. Uma vivência incrível. Daniel, eu quero propor aqui um desafio nosso, né? Meu e teu. Dia 14 a gente vai ter um encontro já marcado, já tem algumas pessoas que já fecharam o dia 25, né? Agora. Um encontro que a gente vai discutir sobre essa metodologia de uma maneira mais profunda, vai ser dia 14 às 19h30 via Zoom. É um grupo bem fechado que a gente montou, né? E eu estava querendo montar um outro grupo e a gente vem trabalhando, né, para as pessoas que estão interessadas, que as pessoas possam se inscrever. Então, quem está interessado, vai lá na bio, entra no grupo VIP da Interativa, que eu vou lançar lá, né, um outro link para a gente fazer um grupo das pessoas que estão interessadas nessa metodologia exponencial aqui, que é um curso que o Daniel vai nos fornecer, perfeito? E vale muito a pena. Eu fiz o curso, me trouxe uma visão incrível de mundo e de negócio. Então, seria muito legal todos vocês, né, que estão interessados nessa metodologia de organizações exponenciais com o embaixador Daniel, que é o trainer dessa metodologia aqui no Brasil, entra lá na bio da Interativa. Uma outra coisa, Daniel, dentro de toda a metodologia exponencial, né, e pode ser que alguém chegou agora, e eu vou pedir licença para quem chegou desde o começo, por que ela se chama exponencial? Explica um pouquinho disso, porque tem gente que a audiência é rotativa. Ela se chama exponencial por dois motivos, né? Porque ela utiliza, né, a base dela são as tecnologias exponenciais, né? São as tecnologias que permitem que os negócios cresçam de forma exponencial. E aí, você utilizando essas tecnologias mais os atributos
de uma organização exponencial, você faz com que sua empresa tenha um crescimento, ele sai do crescimento linear, né, que é aquele crescimento que pouco a pouco, um passo depois do outro, e ele começa a fazer aquela curva de crescimento muito mais rápida, muito mais acelerado, e conseguindo conquistar o mercado muito mais, de forma muito mais efetiva. E um comentário muito importante, né? Desculpa. Não, por favor. Um comentário muito importante. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, não é só teoria, tá? Tudo isso daí foi aplicado. Isso foi aplicado para a gente chegar no resultado que a gente tem hoje. Eu sou embaixador da OpenExo aqui no Brasil. Isso foi aplicado em diversas empresas, né? E todas elas tiveram resultados positivos. Então, foi aplicado na Procter Gamble, foi aplicado na Visa, surgiram projetos incríveis, na HP, surgiram projetos incríveis que hoje estão transformando as empresas. Ou seja, gente, a gente está falando com quem fez, né? A gente está fazendo a entrevista com quem fez, com quem realizou esse processo, né, de organizações exponenciais. Daniel, a gente tem poucos minutos agora, e eu queria aproveitar esses poucos minutos e te fazer uma provocação, segunda, né? Esse curso que a gente vai montar, esse programa, e também tem duas coisas. Uma coisa é um programa, um treinamento, né? Um curso, um treinamento para a pessoa ficar realmente pronta para depois prestar, inclusive, uma certificação para você ser gabaritado dizendo assim, não, esse cara ele sabe os conceitos das organizações exponenciais. Isso é uma coisa. E a outra também, Daniel, que a gente também pode fazer é levar isso para dentro das empresas das pessoas que estão nos assistindo, né? E montar uma... Conta um pouquinho, o que a gente pode fazer? Exatamente. Essa metodologia, ela funciona para qualquer tipo de empresa e tamanho, tá? Não tem restrição. O que a gente está montando é ensinar como fazer, né? Não é só um curso de o que é. O Ricardo participou do workshop que a gente fez, então a gente vai fazer exercício utilizando a metodologia, vamos aprender a aplicar, vamos colocar alguns cases, e isso pode ser levado para dentro das empresas. Nós podemos rodar os workshops para aprender a metodologia, aplicar a metodologia, e depois a gente pode rodar um sprint lá dentro. Tá? E uma coisa muito interessante, pessoal, como esse negócio é extremamente transformador, a própria metodologia foi aplicada nessa comunidade. Tá? Então nós temos essas características, não é aquele negócio que a gente só vende para fora, isso. Não, a gente tem lá dentro. Né? E o que foi feito? Primeiro que a metodologia é open source, ou seja, ninguém precisa pagar royalty para aplicar isso, ela é uma metodologia aberta, de compartilhamento. E segundo, não é um bando de consultor que vai chegar lá e mostrar o que você tem que fazer. Nós vamos ajudar a sua equipe a fazer a transformação e adquirir essas habilidades para que elas consigam fazer sem depender do nosso... A gente não quer prender ninguém com a gente quer ensinar vocês a fazerem, ajudar vocês a fazerem, para que vocês consigam voar sozinhos. Né? E amanhã vão ajudar outras pessoas, né? E o legal é isso, que amanhã essas pessoas que participaram dessa formação com você podem colaborar com outras pessoas, né? Isso que é bacana. Essa é a filosofia, né, da metodologia Torno Exponencial. E quando a gente fala dessa transformação, eu tive a oportunidade de viver, Daniel, e é incrível como a gente começa a pensar diferente no próprio negócio e mais. E é engraçado porque a gente estava conectado com várias pessoas, né, de diferentes localizações aqui do Brasil, pessoas que eu nunca tinha visto, e a gente ia para uma sala e montava um propósito massivamente, enfim, né, o MTP, não vou ficar dando muito spoiler aqui, e é impressionante a sinergia, porque o propósito das pessoas é contribuir, construir uma nova organização, algo que seja disruptivo, né? Enfim, tem 4 questões aqui que eu gostaria que são os 4 Ds. Você poderia falar os 4 Ds em 3 minutos? Posso sim. Não precisa falar o que é, mas você pode dizer quais são. Tá. Os 4 Ds que a gente vai passar pelo processo é a digitalização, a demonetização, a disrupção e, por último, a democratização.
Tá? Isso é um movimento que está acontecendo no mercado e a gente, nesse encontro, vai aprender por que isso está acontecendo e como. É isso. Então, se você realmente está interessado, né, numa carreira e entender como que essas startups funcionam, ou até a própria empresa, ou você está se sentindo incomodado dentro da empresa e fala assim, puxa, mas eu consigo ver inovação dentro da empresa, eu preciso seguir uma metodologia, está todo mundo fazendo Agile, está todo mundo fazendo, enfim, várias metodologias que são legais, design thinking fantástico. Você imagina uma metodologia que juntou todas elas de uma maneira organizada e simples. Eu passei pelo processo. O mais legal é que eu passei pelo processo, é incrível, e aguardem, porque vem interativa nova por aí, né? Porque ela é forte e faz você pensar diferente. Daniel, eu vou deixar os últimos minutos para você encerrar, mas eu gostaria de te agradecer demais a oportunidade de fazer essa live com você, a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, dizer para quem está interessado, entra na bio da Interativa, se cadastra no grupo VIP, que lá eu vou dar as informações. Quem tem meu WhatsApp, pode ligar para mim diretamente, manda um WhatsApp diretamente para mim ou para o Daniel, que a gente vai organizar isso, esse curso, né? Então, dia 14 a gente já tem um grupo que está fechado, esse grupo, e a gente está com um máximo de 25 pessoas, e agora a gente vai fazer um outro grupo, né? Quem sabe lá para o dia 21, 28, a gente vai fazer um outro grupo dessa metodologia. Daniel, muito obrigado. Foi um prazer muito grande te receber aqui. E eu gostaria que você tivesse aí as considerações finais. Ok. Eu agradeço muito, Ricardo. Eu amo falar disso, né? Uma das coisas que a gente também vai falar é sobre o propósito, né? Que é muito importante a gente ter um propósito. Eu tenho um propósito na minha vida, transformador, massivo, que eu construí, que é estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Agradeço a todos que numa terça-feira à noite aí estão com a gente, né, assistindo isso, escutando. Chamo vocês para conhecer um pouco mais. Essa metodologia transformou a minha vida e eu acho que pode transformar vocês, empresas. Como eu disse, não tem setor, não tem tamanho, não tem habilidade. Ela realmente serve para qualquer tipo de negócio. E ela também não invalida nada do que foi criado. Tudo que a gente tem aí é efetivo, funciona. A gente só está reorganizando tudo isso de uma forma clara e fácil de trabalhar para que a gente tenha resultado na transformação de negócios. E é isso aí. Uma boa noite para todos. E espero vê-los em breve. E eu quero aproveitar aí, o Getúlio que entrou agora, ó, entra no clique da nossa live depois, assiste, né? E dizer muito obrigado. De verdade, foi super legal fazer essa live com você. Concordo com as pessoas que escreveram aí. Que live gostosa de fazer, sensacional. A Marjorie escreveu sensacional. A Lucilene já escreveu, putz, eu quero participar. Com certeza vocês estão dentro. São pessoas que seguem a gente. Muito obrigado, de coração. Obrigado, Cida. Muito bacana, parabéns pelo caráter democrático do projeto. Adorei. É isso mesmo, Cida, exatamente. Você vê, é uma pessoa que veio da área de educação, trabalhou fortemente na área de educação, na Secretaria de Educação, né? Super conectada e ela sacou. Você vê, que coisa. Legal. Ela tem apenas 65 anos de idade, né? Conheço ela de muitos anos, né? E serve para governo também, viu, Ricardo? A metodologia serve para poder público, para governo também, viu? Também, tem dúvida. Muito obrigado para você e para todos vocês que nos acompanharam até agora. Meu, fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Antes que caia.